Shalom, shalom, santo, seja muito bem-vindo a mais esse Repartir, nessa quarta-feira maravilhosa, nessa quarta do Reagir. Esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos-nos nele, aleluia, nesse dia 9 de abril, glória a Deus pelos novos ciclos que se iniciaram ontem nas nossas vidas na marca de 8 e hoje estamos aqui para dar continuidade à palavra profética dessa semana, onde estamos falando de Rebeca, Rivka, aquela que sem titubear, sem pensar, sem regredir, teve a disposição em servir, a disposição em entregar. E essa é a marca que Deus, o Espírito, quer da igreja, que tenha disposição, que possa dizer, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Que o Senhor possa nos enviar nesse chamado glorioso, nesse encargo poderoso que é entregar, é servir, é trabalhar, é entregar ao Senhor tudo que nós somos, temos, porque tudo veio dele, tudo volta para ele. E nós temos Jesus nesse grande exemplo lá em João capítulo 13, onde ele vai dizer que é para que nós seguíssemos, os discípulos seguissem o seu exemplo, lavando os pés dos apóstolos, aquele exemplo de humildade, aquele que quer ser o maior, que seja esse então o menor, porque eu vim para servir e dar a minha vida, ele diz, em resgate de muitos. Então, nós como igreja, olhando para o noivo, conectando nosso olhar ao dele ali como Rebeca. Eu acredito que você já deva ter lido essa passagem de Gênesis 24, que é o que estamos falando a semana toda, que é um capítulo longo, mas que traz tanta revelação e tanto ensinamento, onde ela, depois de servir, depois de ser recompensada, ela vai ao encontro de Isaac, e a palavra diz que enquanto ela está indo ao encontro dele, ele está indo no campo, que ele vai fazer o que no campo? Meditar. E Deus fala para Josué, medite na minha palavra dia e noite, para que o teu caminho seja bem sucedido, Josué. E nós também vemos uma noiva que nós estudamos esses dias sobre Maria, que Maria, ela recebia, ela ouvia, ela meditava nas palavras que Jesus falava, ela guardava tudo no seu coração, e a palavra vai dizer assim em Salmos, que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então que nós, como igreja, como noiva, venhamos nos alimentar, ter esse olhar voltado para ele, como eu estava dizendo de Rebeca e Isaac, ali que os olhos se cruzaram, os olhos dele voltou-se para ela, e os olhos dela voltou-se para ele, que é a marca da noiva bendita, que olha para Cristo, e Cristo olha para ela, cruzando esse olhar de amor, cruzando esse olhar de eternidade, cruzando esse olhar de que se completa, Cristo se completa na noiva, a noiva se completa em Cristo, e tudo se completa num grande altar, onde haverá o casamento universal da nova Jerusalém que desce do céu, essa igreja que está sendo ataviada e preparada todos os dias pelo amigo do noivo, que é o Espírito Santo, que está na terra adornando, ataviando, colocando vestes de justiça. E glória a Deus, que é a palavra que eu vou trazer para você. Vamos escorrer um pouquinho sobre essa palavra, sobre essa quarta-feira da reação, né? Abriu a missão da noiva, servir, resposta ao sinal do Espírito e gerar o mistério do primogênito celestial pelo ventre que vai ao encontro. Estava estudando essa semana e saiu um estudo recente até que o ventre que escolhe a semente. O ventre escolhe a semente, o ventre atrai a semente, né? Tem uns vídeos maravilhosos que você pode ver aí na rede social, no YouTube, onde está ali o óvulo, ali orbitando, o óvulo ali aceso e ali orbitando, atraindo, né, a semente andando em volta naquele facho de luz. E em um dado momento, o ventre começa a atrair a semente, e a semente ela entra
dentro do óvulo, o óvulo atrai a semente até que ela entre ali e começa então a gerar. Então é o ventre que atrai a semente, é esse grande ventre que é a noiva que atrai essa semente, que come essa semente, que alimenta-se dessa semente, que gera vida para o noivo, para Cristo, aleluia. Então nós vemos desse ventre que vai ao encontro. Então nessa quarta-feira a reação da noiva ao ver o noivo, meu Deus, e se adornar para recebê-lo, né? Então Rebeca, aí vai falar lá em Gênesis 24, 61. Depois você medite no capítulo inteiro de Gênesis 24. Então se levantou Rebeca com suas moças, montando os camelos. Olha aqui a posição de Rebeca todo o tempo. Ela se levanta, ela se eleva e ela vai só se elevando. Ela se levanta, monta nos camelos, ou seja, ela vai subindo. E seguiram um homem, seguiram quem? Seguiram Eliezer, seguiram a marca do Espírito Santo que veio buscá-la para ter esse encontro na tenda com Isaac. O servo tomou a Rebeca e partiu. Meu Deus, essa frase me remete muito, né? O arrebatamento da igreja, né? Que é onde o Espírito vai tomar a noiva. O Espírito vai raptar a noiva, vai pegar essa noiva maravilhosa e vai levá-la até os braços do noivo, vai levá-la até os braços de Jesus, aleluia. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra de Negueb. Beer-Lahai-roi é o poço onde Ismael, né, foi saciado ali, juntamente com a sua mãe Agar, que estava fugindo ali da sua serva, da sua senhora Sara, e Deus ouviu o choro do menino e prepara então a água, o poço, para que Ismael pudesse beber e não morrer. Deus já tinha uma provisão para Ismael, porque era descendente de Abraão. Então fala que esse poço significa o poço do Deus vivo que me vê, que Agar, ela viu que Deus via, porque Deus fala com Agar, que tinha ouvido o choro do menino. Ele ouviu a voz do fruto, ele ouviu a voz da semente, do choro de Ismael, que era o fruto de Abraão. E Deus ouve e dá então o saciar naquele poço que é Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra de Negueb. Sair Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo, ou seja, ela saiu do camelo, ela pulou do camelo, né? E perguntou ao servo, perguntou a Eliezer: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu Eliezer. Então tomou ela o véu e se cobriu, aleluia. Então nós vemos ali os olhares, né? O olhar do noivo com a noiva, nessa configuração de uma órbita, porque tudo é alinhado nos ciclos do Senhor. O Senhor alinha-nos todos os dias nos ciclos dele, nos coloca-nos na trajetória que ele quer nos colocar. O Senhor tem o controle e o domínio dos ciclos, dos tempos, das eras, das estações. E olha que interessante, naquele exato momento, porque a palavra de Deus diz que em Hebreus que todas as coisas são sustentadas pela sua palavra, todas as coisas são exatas e precisas. O tempo do Senhor é preciso porque ele é o próprio tempo, e ele fez convergir naquela órbita os olhares, o olhar da noiva com o noivo, e os olhares estavam onde? Voltados para cima. E Jesus, ele voltava os olhos dele para cima e falava com o Pai, né? Em várias passagens fala que Jesus, elevando os olhos para cima, e falava ao Pai: Pai, eu sei que tu me ouves. Então, elevando os olhos, e a palavra vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes. Salmo 125 ou 121, se eu não me engano. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O próprio Davi clamando ao Senhor, e o Espírito de Davi dando a resposta: eleva os meus olhos. Então, quando nós elevamos os nossos olhares para Cristo, para cima, saímos da terra, saímos da incredulidade,
incredulidade da terra, da sujidade da terra, das coisas da terra e voltamos os nossos olhos para cima, nós encontramos o olhar do noivo, porque os seus olhos são como os olhos de fogo, os seus 7 espíritos, seus 7 olhos que percorrem toda a terra, a palavra vai dizer, e os olhos de Deus estão sobre o justo da terra, aleluia, daqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, daqueles que estão na nova aliança pelo sangue do Cordeiro. Os olhos do Senhor estão fitos na sua igreja, na sua noiva. Então o Senhor faz, Deus faz convergir naquela órbita os olhares e ela se cobre, porque ela está ali se preparando para aquele encontro maravilhoso. Então tomou ela o véu e se cobriu. E lá em Apocalipse vai dizer assim, ó: alegremo-nos e exultemos, demos-lhe glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Olha ali ia acontecer a união de Rebeca com Isaac, ali ia se consumar a aliança, onde do ventre de Rebeca sairia Jacó e Esaú, sairia o pai das nações, sairia o príncipe que lutou com Deus, porque tinha uma promessa de um envio, porque antes de toda essa cena acontecer, de Gênesis 24, Eliezer foi buscar Rebeca debaixo de uma palavra, debaixo do envio de Abraão, que disse que o anjo do Senhor irá na sua frente, o anjo do Senhor vai preparar o caminho. E nós vemos também João Batista, quando ele fala que João Batista é a figura do anjo do Senhor que prepara o caminho, o noivo prepara o caminho, e João Batista também é a figura do amigo do noivo, porque a palavra diz que o amigo do noivo vê o noivo e se alegra. Então João Batista, na figura do amigo do noivo, prepara o caminho. Eliezer, na figura do noivo, do amigo do noivo, que é o Espírito Santo, prepara o caminho debaixo de uma palavra, debaixo do envio de Abraão, que disse que o anjo iria à frente. Aleluia. Então a gente vê que a palavra toda ela se comunica, toda ela se converge, toda ela se completa, porque as palavras que nós recebemos, vemos, cremos, são espírito e vida, são espírito e vida. Essas palavras que você está recebendo na transmissão agora, nessa esfera que nós estamos criando, invocando essa palavra, o Espírito de Deus começa a se manifestar e aquecer os nossos corações, e o nosso coração se aquece quando nós começamos a meditar e ruminar e receber a revelação, como Jesus ali no caminho dos discípulos de Emaús, enquanto ele falava, o coração queimava, porque era o próprio verbo vivo falando com eles. Ó, que glória ter o próprio Cristo discorrendo a palavra, aleluia. Então que o teu espírito arda mesmo, quando você começar a criar uma atmosfera onde você começa a chamar a existência a palavra, o espírito e vida, aleluia. Alegremos-nos e exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, aleluia. A nossa roupa são atos de justiça, cobertos pelo sangue de Jesus. Nós vemos desde o início que o homem se despiu, o homem perdeu a roupagem de glória que Deus tinha colocado em Adão ali na viração do dia, que ele visitava, tinha manifestação da sua presença, aquela roupa de glória cobria Adão, e ali onde acontece o pecado, e o homem perde essa roupa de glória, sendo exposto à nudez, à vergonha e ao medo. Mas vem Jesus e veste a roupa de nudez, veste a roupa de vergonha na cruz do Calvário, fica despido, roupa de humilhação, deixa o esplendor da sua glória, veste uma roupa de humilhação para cobrir-nos. Oh meu Deus, que glória! Cristo veste a nossa roupa de humilhação para nos cobrir com a glória dele. Isaías 61 vai falar que ele tira a veste de cinza e coloca a veste de alegria, veste de pranto, de espírito angustiado, e coloca vestes de alegria na noiva, daquela que estava despida, sem roupa, daquela que estava jogada. Eu estava estudando essa semana e eu vi estava lendo uma palavra gloriosa ali,
Em Ezequiel 16, meu Deus, Ezequiel 16 fala da vergonha da igreja dos filhos de Deus, e Jesus vem cobrir, né? Olha aqui a palavra que fala assim, Ezequiel 16, olha que palavra mais poderosa. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. A palavra vai dizer, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti, antes fosse lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, chegaste a grande formosura, formaram-se os seus seios e se cresceram os seus cabelos, no entanto estavas nuas e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri-te a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei no teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, te cobri de seda, também te adornei com enfeites, te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e uma linda coroa na cabeça, assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era linho fino, de seda e de bordada, eu te nutri de flor de farinha, de mel e de azeite. Olha a misericórdia de Jesus, que ele nos cobriu, nos tirou da nudez, da vergonha, da exposição, da humilhação. Olha Ezequiel 16, vai falar com tanta propriedade, da mesma figura ele vai usar ali de Rebeca, né, que foi adornada com pendente no nariz, foi colocado colar sobre Rebeca, ouro foi colocado, e também Jesus, essa palavra de Ezequiel, essa profecia, vai falar também dos pendentes, dos ouros, do que ele cobre e dele alimenta. Te dei o melhor eu te cobri com a minha salvação. Então Jesus, ele nos cobriu, nos revestiu, nos adornou, nos enfeitou, nos ataviou de linho finíssimo. Apocalipse 19 vai continuar dizendo desse linho finíssimo. E a roupa, né? A roupa, ela representa um comportamento, né? Veste de justiça, que cobre o comportamento dos santos. Limpeza e santidade ao Senhor. Essa roupa de santidade é uma posição de dignidade, da marca de novas roupas adequadas aos valores de uma posição no reino como uma noiva. Ele nos dá roupas adequadas. Ali a gente via a parábola daquele homem que estava dando uma festa e chama os filhos e os filhos não querem ir. Aí ele fala, vai aos campos, chamem a todos e dê-lhe essa roupa. E ali na festa ali, que todos teriam que estar com a roupa que o convidado, o anfitrião pediu para que colocasse. Então nós temos que ter essa roupagem adequada para as bodas do Cordeiro, né? Uma roupagem de um comportamento de santidade, dos valores na posição do reino. Nós também lembramos da palavra da aliança, que ela restitui, né? Anel, roupas e sandálias. Você também pode se lembrar do filho pródigo, quando ele volta, o pai está esperando ele, coloca anel, coloca uma roupa, dá uma festa, coloca ele na posição de filho novamente, onde ele estava perdido lá fora, escravizado por Satanás, nos prazeres, nas riquezas efêmeros e passageiros, mas o pai estava esperando e coloca nele
restitui com anel, roupas e sandálias, aliança que restitui um caminho. O Senhor nos dá vestes a vestir para as bodas adequadas, tira a sujeira da tradição, do ego, da religião, do comportamento de sujidade, coloca um comportamento de justiça. Nós lembramos também que Davi, ele não usou a roupa de Saul para batalha, porque não era a roupa adequada para Davi, que era um pastor de ovelhas. Ele tinha que ter a sua própria roupagem para vencer aquela batalha ali com aquele gigante Golias, e ele tira aquela roupa porque não serve para ele, e ele vai com as ferramentas que Deus habilitou Davi no campo para ter, e ele luta com as ferramentas, e o Senhor mostra que nós temos que ter as nossas próprias roupas, o nosso próprio azeite. A palavra diz em Eclesiastes que nunca falte o azeite sobre a sua cabeça, que nunca falte a roupa, que nunca falte o óleo, que nunca falte o unguento, como as virgens preparadas com azeite, que é o bom perfume de Cristo, é a renovação, é o azeite que dá vida, que dá vigor e formosura. Não é a roupagem do mundo, mas é a roupagem da veste de justiça que nos cobre, aleluia. Como éramos, Cristo nos cobriu da nossa vergonha, da nossa nudez. O Senhor nos dá roupagem, veste de justiça de salvação, que nesse dia, nessa quarta-feira, você se revista da glória, da roupagem, das pérolas do dom do Espírito, dos pingentes no nariz, dos braceletes ali. Ela recebe 2 braceletes também, figurando que ela teria 2 nações do seu ventre. Tantas riquezas que essa palavra nos traz de revelação, que nós venhamos nos despir da roupagem do velho homem e ter essa roupagem de Cristo, da noiva ataviada, do linho finíssimo, da justiça, da coroa na cabeça, da mitra limpa, da veste de santidade, porque somos separados para isto. O amigo do noivo está nos forjando e preparando todo dia para aquele grande encontro com o Senhor Jesus, aleluia. Então se renda ao Senhor, seja uma noiva rendida, para que o Senhor a cada dia coloque mais e mais óleo na sua cabeça e você sempre esteja adornada, ataviada para o grande encontro com o Mestre, aleluia. Vai aparecer um QR Code aí, oferte, entregue com disposição, com alegria, como Rebeca, que serve com alegria, e os seus presentes estavam nos camelos que ela estava saciando, aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde, uma ótima semana, fique na paz, que o Senhor seja com esse seu espírito, shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, te amamos, Pai, te glorificamos, ó noivo amado, noivo amigo, meu amor, autor da nossa vida, Pai, nós te louvamos, aleluia, Senhor, nós te amamos, pertencemos a Ti, Senhor Jesus, te amo, Pai, obrigado por esse dia, por esse descanso, por esse Shabat. O Senhor é nosso descanso, o Senhor é nosso tudo, o Senhor é nossa provisão, Pai, o Senhor é nossa proteção, o Senhor é nossa libertação, nos transformando, Senhor, a cada dia para contemplar e refletir a sua pessoa, Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado por esse dia, desse descanso, Senhor, ao qual podemos elaborar a Tua palavra, ao qual nós podemos contemplar a sua pessoa, Pai, na sua doçura, vigiando com todas as coisas, Pai, pertinentes, Pai, ao Espírito. Andamos em direção, Senhor, através do Teu Espírito Santo, clamamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor faz em nossas vidas, nos transforma, Pai, nos dirige, nos orienta, Pai, nos capacita para realizar a Tua vontade, não a nossa, Pai. Clamamos pela vida dos nossos irmãos, todas as igrejas locais, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Senhor, pela vida de todos os seus familiares, Pai. Vem, Senhor Jesus, trazendo saúde a cada corpo unido no Senhor, Pai, porque aquele que une-se ao Senhor é um só com o Senhor, no Espírito, Pai. Clamamos a sua pessoa, ó Divino Espírito Santo, nós clamamos a Ti pela direção, Pai, para que nós não venhamos andar, Senhor, em distrações, Pai, para que sejamos notificados todos os passos do inimigo contra a sua igreja e o seu corpo amado. Ó Senhor Jesus, o seu sangue esteja, Senhor, sejamos lavados por Ti, caminhamos na pessoa de Cristo, caminhamos na direção do Espírito que nos renova todo dia, para que nós possamos andar de glória em glória e de vitória em vitória. Desapegamos de todas as coisas nessa terra, Pai, este mundo, Pai, que não tem nada conosco, Pai, pois não tem nada contigo, Pai. O mundo te odiou primeiro, mas também nos odeia, Pai.
mas nós seguimos após o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, muito obrigado pelas palavras, Pai, doces, partilhares de exortação, Senhor, de nutrição, de hidratação, que mata a nossa sede, assim como aquele camelo que Rebeca foi a noiva adornada pelo Senhor na sua essência divina, Pai, pode ter a direção, Pai, de caminhar a Ti, é o Senhor em Espírito, Pai, dando a direção à sua noiva, à sua igreja, partilhando as suas palavras. Nós te amamos, andamos em unanimidade com o Senhor, em unidade com o corpo de Cristo, Pai, ao qual nessa terra faz conexões com os céus, Pai. Ó Senhor Jesus, essa é a minha oração diante de Ti, Pai, nesse dia maravilhoso, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, que toda a terra treme, Pai, a tua presença faz a terra tremer, Pai. Ó Senhor Jesus, faz tremer o deserto de Cádiz, Pai. Ó Deus, nada é impossível para Ti. Clamamos a Ti, nosso Abba, agradecemos a Sua pessoa por nos mostrarmos que nós mesmos precisamos ter um conserto contigo, Pai, para ter a direção através do Teu bom Espírito, para andar em terra plana. Não damos ouvidos, Pai. Abortamos, Senhor, toda tentativa do inimigo contra as nossas vidas, aniquilamos e colocamos debaixo dos nossos pés. O nosso lugar é no lar, em Sião, nos lugares celestiais, sentado com Cristo Jesus, Pai. Nosso espírito te pertence, nosso corpo te pertence, a nossa vida te pertence, Pai. Nós não pertencemos a nós mesmos, Pai, mas nós pertencemos a Ti. Nós clamamos pela presença da Sua pessoa maravilhosa, nessa igreja gloriosa, ao qual o Senhor é o cabeça, Pai, de todo o corpo ajustado, alinhado no Senhor. Ó Senhor Jesus, andamos em conexões com nossos irmãos, as nossas irmãs, Pai. Clamamos pela vida deles, Pai, para que cada um possa ser restaurado, ó Senhor, cada dia mais e mais, que nós possamos ter essa suavidade no viver diário contigo, Pai. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, nós Te amamos, glorificamos a Tua pessoa na Tua face, queremos resplandecer, ó Senhor Jesus, a luz do Teu rosto, para que todos tenham paz, esquecer de todo entendimento, para que haja, que brote o amor, Pai, de um coração duro, para que se torne uma terra macia, Pai, transformada, revigorada. Oramos pelos nossos irmãos de todo dia nas manhãs, Pai, e levantam conosco, Pai, e a mais intercessores, Pai, Pai, que possam juntos, Pai, ser cooperadores, colaboradores com a obra do Senhor que já está realizada, Pai. Nós somente cooperamos, colaboramos, Pai, entregamos tudo, Senhor, que vem às nossas mãos diante de Ti. Não vamos reter, Pai, vamos entregar, porque o Senhor tem na provisão para cada um. Honra, Senhor. Glórias e louvores, agradecemos a Ti, nós entregamos os frutos das nossas mãos a Ti, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Na sua casa não vive só a base de dinheiro, mas é a sua presença, que o Senhor faz tudo em todos. Jesus, nós Te amamos, Senhor. Aleluias, nós Te louvamos, glorificamos o Senhor na Tua presença, Pai. Nós Te adoramos, Pai. Ó Senhor Jesus, vai de todas as casas, todas as rebeldias, Pai, dentro dos Seus povos, Pai. Ó Senhor Jesus, que eles possam sair da presença do inimigo, Pai, mas que eles possam clamar, ter sede e fome das Tuas palavras, que as Tuas palavras que nos alimentam e nos direcionam, Pai. Senhor Jesus, nós Te amamos, ó amado, amado da minha vida, ó Senhor Jesus, habita dentro de nós, na vida dos nossos irmãos, trazendo saúde e revigorando todo o corpo e ajustando e alinhado com a Sua vontade, nós possamos atender o Teu propósito, Senhor, completarmos as medidas, Pai, entregarmos o fruto em Suas mãos, para a glória do Teu nome, como testemunho contra o nosso inimigo, a saber, Satanás e seus demônios, Pai. Pisamos, Senhor, com autoridade na cabeça da serpente, sufocando a levando para o ar. Ó Senhor Jesus, esse réptil maldito, nós, Senhor, colocamos debaixo dos nossos pés, na autoridade do nome e do poder do sangue de Jesus. Nós Te glorificamos, Yeshua Hamashia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém. Louvado seja Deus. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos.
e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar.
nesses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais